E aí, meus amigos, tudo bem? Chegando mais uma vez aqui no canal André Marques no YouTube. Você me conhece do rádio, mas se não conhece, não tem erro não, cara. Não tem problema nenhum. Está conhecendo agora na internet e aproveita, de imediato já se inscreve aqui na parte de baixo do vídeo. Eu conto com vocês. Se inscreva no canal André Marques, ative o sininho das notificações, deixa o like no vídeo e vamos, que aí o YouTube indica para mais gente e a gente cresce mais. Daqui a pouco eu vou bolar aqui no canal o sorteio de camisas oficiais também, então vai chegando que eu te garanto, você vai gostar. E o nosso convidado é o Marcelo Cordeiro, ex-lateral esquerdo, campeão carioca com o Botafogo, começou a carreira, se eu não estiver enganado, depois ele me corrige, no Vasco, acabou não tendo muitas chances, rodou bastante, jogou no Vitória, jogou no Inter, jogou na Portuguesa e agora faz parte da comissão técnica do São Bento de São Paulo. Tudo bem, Marcelo? Prazer enorme falar contigo de novo, cara. Tudo bem, André? Primeiramente, agradecer o convite. É um prazer estar falando com você novamente. É um cara que acompanhou de perto meu trabalho, né, no Botafogo. Sempre tivemos uma convivência muito boa. Acho que é importante também o atleta ter esse contato com a imprensa. A gente vê muitas divergências, muitas brigas. E é possível que jogadores, comissão técnica e imprensa trabalhem de forma correta e se deem bem, se respeitem. Isso só vai favorecer o torcedor, né? Quanto mais informações tiver, vai ser melhor para o atleta, vai ser melhor para o clube e para a imprensa também. Com certeza, faz parte do espetáculo, né, Marcelo? Você sabe muito bem isso, jogou bastante tempo e agora ingressando nessa carreira nova, né? Vou fazer a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que muda, sai do campo e vai para o banco de reservas fora das quatro linhas. É mais fácil ou mais difícil esse momento novo? Eu acho mais difícil. Mais difícil. Porque, como você falou, é um momento novo na carreira. Eu comecei a jogar futebol em clube com 11 anos. Então, minha vida toda eu joguei futebol. Então, já estava acostumado com a rotina, né, com o dia a dia. Quando você passa a fazer parte de uma comissão técnica, tudo muda, a sua visão muda, né? Você deixa de ter uma visão de atleta, passa a ter uma visão de treinador, né? de auxiliar. A rotina diária, né? Você trabalha antes do treino para preparar o treino, você trabalha após treino para poder discutir como é que foi o treino, o que surtiu efeito, e também em casa, né? Você continua, né, estudando, vendo vídeos, elaborando treinamentos, conversando com o integrante da comissão técnica sobre a melhor estratégia para o próximo treino, para o próximo jogo. Então, é uma rotina nova, mais difícil, mas que também tem sido muito prazerosa. Eu particularmente, tenho gostado bastante. E é fogo, né? Que jogador de futebol tem a carreira muito curta, né? Nós da imprensa, a gente segue até o fim da vida trabalhando, mas vocês têm que se adaptar, né? Tem que sair do campo e quem quiser continuar no futebol tem que estudar e tem que ter uma vida diferente. Agora, muitos de vocês, jogadores, Marcelo, sempre, assim, a questão da concentração sempre foi uma reclamação, né? Concentra muito, fica longe da família. E aí, para tomar uma decisão de seguir nessa, é porque tem que gostar muito do que faz, né? Sem dúvida. Eu sempre tive em mente que eu sempre fui um amante do esporte, né? Não só futebol. Para falar a verdade, eu acho que eu não acompanho o futebol americano. Comecei a acompanhar nos últimos anos, mas golfe, beisebol, o resto, atletismo, judô, eu acompanho tudo quanto é tipo de esporte. Sempre gostei muito. Me preparei para isso, né? Enquanto jogava ainda, eu concluí o curso de Educação Física, né? Comecei moleque lá na época do Vasco da Gama, sub-20, consegui conciliar o estudo com o futebol. Antes mesmo de parar, eu fiz um curso de gestão, um curso online, né, também já para poder começar a ter uma ideia, né, de como funcionava o outro lado. E agora, depois que parei, já fiz a licença B da CBF. Mas como você falou, né, a rotina, quem acha que a rotina de jogador é ruim, pode ter certeza que a comissão técnica são mais horas ainda dedicadas a essa profissão, né? Mas quando você faz com prazer, tudo se torna mais fácil, né? Com certeza. Agora que você está do outro lado, você valoriza mais o que os teus técnicos te falavam, de repente pegavam no pé uma vez ou outra, ou então tirava de um jogo
que você imaginava que você fosse ser titular, hoje você valoriza mais a função do treinador? Então, a gente tem uma outra visão. Eu sempre fui um jogador muito crítico, né? Tanto com relação a mim como a outras pessoas também, como ao time. Sempre fui muito observador. Vários treinadores com quem eu trabalhei falaram, pô, você tem perfil de treinador, sempre fui um líder por onde eu passei, sempre tive uma visão tática muito boa. E do outro lado, a gente também continua percebendo algumas coisas que eu já via, só que do outro ângulo, né? Eu mudei de lado do vestiário, agora faço parte da comissão técnica, então a gente percebe muitas vezes, né, que a situação do treinador, né, que tem que tomar decisões, a maioria das vezes não vai agradar o jogador, seja porque ele está ficando fora do time, ou seja por uma decisão de um treino ali. Então, cada vez mais eu dou importância para a gestão de grupo, né? É muito falado no futebol que o treinador é amigo de 11, 7 gostam mais ou menos, e os que ficam fora não gostam do treinador. Mas é possível que você, trabalhando de forma correta, sendo honesto, falando a verdade, você consiga com que o jogador fique do seu lado e cumpra o que está sendo pedido, né? Mas não é uma situação fácil. E no dia a dia, eu como auxiliar, tenho um contato um pouco mais próximo com os jogadores, procuro estar sempre orientando, chamando de canto, não é bem por aí, faz assim, o treinador gosta disso. Então, procuro estar orientando para facilitar a vida do treinador. Eu entrei nesse tema, assim, nessa última pergunta, porque eu estou me lembrando aqui da final do Carioca, né, de 2010, aquele jogo da cavadinha do Louco Abreu, aquela situação toda. E, assim, se eu não estiver enganado, eu não pesquisei, estou falando da cabeça mesmo, estou lembrando pela época. Eu acho que naquele jogo final, você começou no banco, você foi titular o campeonato inteiro e acho que o Somália que jogou, não teve um negócio desse? Na verdade, isso aí é uma situação que até hoje as pessoas brincam comigo, comentam, né? Eu joguei o campeonato todo, chegou na semifinal, na palestra da semifinal contra o Fluminense, eu fiquei sabendo que eu ficaria no banco. E aquilo ali foi um choque não só para mim, mas para os jogadores, para a própria imprensa. Nós. Eu me lembro que na hora do jogo o time entrou em campo e eu fui em direção ao banco. Vieram vários repórteres na minha direção perguntando o que tinha acontecido. Eu fui um. Então, ninguém entendeu muito bem o que tinha acontecido, né? Já que eu vinha jogando o campeonato inteiro, tanto é que mesmo ficando fora dos últimos 2 jogos, ficando no banco, entrada no final, terminei como melhor lateral do Campeonato Carioca, né? Fiz 5 gols, várias assistências, e ficar de fora de uma semifinal, um jogo importante, foi um baque muito grande, né? Na época o Joel alegou que o Somália tinha uma marcação melhor e ele queria conter os avanços do Mariano. Eu, assim, na verdade, não concordei, mas tive que aceitar. Claro. Acabou que na final, o time ganhou de virada de 3-2 do Fluminense. Na final, aconteceu a mesma coisa. Eu de novo no banco e o Somália jogando. Então, foi um momento assim, muito ruim para mim, pessoalmente, porque eu vivia um grande momento e joguei o campeonato todo, não esperava ficar de fora, né? Ainda mais quando você sabe que você atravessa um bom momento, mas foi uma opção tática do treinador e que deu certo. Então, como é que nós vamos criticar, né? De repente, foi uma escolha dele, ele tem os motivos dele, ele alegou isso, que foi uma opção tática por Somália ter uma melhor marcação, e acabou que eu fiquei fora dos 2 jogos, mas felizmente nós saímos com o título, né? Eu particularmente também não concordo muito com aquela barração na época não, porque por mais que o Somália fosse um bom jogador, era de meio campo e você conhecia muito mais do setor ali do que ele, mas o Joel acertou, né? Fica aí para a história que o Joel acertou, o Botafogo foi campeão. Aquele é o grande momento da tua carreira, assim, colocando dentro de campo? Eu acredito que assim, o grande momento da minha carreira, eu acho que um dos que mais marcou foi pela Portuguesa, né? A conquista da Série B pela Portuguesa. Porque é que eu sempre comento, né, em rodas de amigos, quando me perguntam, você ser campeão pelo Botafogo, pelo Inter, pelo Sport, como eu fui, não é tão difícil assim, né? Vira e mexe, o Botafogo ganha um Carioca, o Inter está sempre ganhando título, o Sport é a mesma coisa. Agora, a Portuguesa é um clube centenário e de poucos títulos. E você conquistar um título a nível nacional é uma coisa muito marcante. Mas o Botafogo tem um gosto especial
por ser o time da minha família, dos meus pais. Inclusive, meu pai só não acompanhou o primeiro jogo, a minha estreia lá em Campos. O resto, todos os jogos ele ia. E aquele título ali, principalmente para minha família, foi, assim, um dos momentos, acredito, mais felizes da vida deles, porque o Botafogo vinha de 3 vice-campeonatos para o Flamengo, e em casa sempre tinha aquela zoação, né, de, pô, Botafogo, mais uma vez, e teve o caso do Chororô, que ficou ainda mais marcado aquela perda de título. E no ano que eu pude vestir a camisa do Botafogo, conquistar um título, sem dúvida nenhuma, eu considero como o segundo momento mais marcante da minha carreira. É o teu segundo, mas da tua família, com certeza, pelo visto, é o primeiro. Sim, Isso aí sim. não resta dúvida. Agora, era um elenco muito bacana de trabalhar, né? Eram grandes jogadores e muitos líderes, né? Eu me lembro que eram vários jogadores que falavam e se expressavam muito bem, não no vestiário só, mas também com a própria imprensa. Tinha o Jefferson, Antônio Carlos, você, Louco Abreu, Alessandro. Era um time gostoso, né? Para a gente trabalhar era muito bom. Imagino que para vocês também, né? Sem dúvida, em termos de ambiente, de time, foi um dos melhores que eu trabalhei. E eu tenho certeza que o que fez o time ganhar aquele estadual e fazer um ano muito bom, né? Tanto que nós fomos até a última rodada brigando pela Libertadores, foi os jogadores que tinham naquele elenco. Era um grupo extremamente experiente, né? Se você vê naquele time ali, de menino, não tinha. Tinha o Caio, que entrava depois no segundo tempo. Mas Jefferson, Alessandro, Antônio Carlos, Fábio Ferreira, eu, Leandro Guerreiro, Fael, Lúcio Flávio, Renato Cajá, Herrera, Louco Abreu, Edno, tinha, né, diversos jogadores, Túlio Souza. Era um time muito experiente. E até por isso nós conseguimos passar, de repente, pela maior dificuldade do ano, que foi aquele 6-0 contra o Vasco, né, um momento onde nós fomos para o jogo seguinte com 5, 6 jogadores com nome em faixa, pedindo a saída daqueles jogadores, mas era um grupo muito experiente. Então, não foi à toa que conseguiu passar, né, por um momento muito difícil e chegar no final e conquistar o título de maneira direta, né, já que nós ganhamos os 2 turnos. Então, sem dúvida nenhuma, a experiência daquele time e a qualidade fez toda a diferença. Eu já conversei com o Jefferson sobre isso, com o Alessandro, e eles sempre contam que aquela derrota para o Vasco ela foi fundamental para a formação daquele time campeão, né? Porque um 6-0, uma derrota que raramente acontece num clássico. E aí cai o treinador, que era o Estevam, chega o Joel. O Leandro Guerreiro até me contou aqui no canal André Marques, falou que quando o Joel chegou, falou: a festa vai começar. Falou isso para vocês. E começou mesmo, né? Não, sem dúvida. Falando até um pouco daquele jogo de 6-0, foi um momento muito atípico, porque nós perdemos um jogador expulso com 10 minutos de jogo, foi o Eduardo, que era um jogador de meio campo, e era a estreia do Louco Abreu. Então, o Estevam, assim, não teve como tirar o Louco Abreu naquele jogo, ele fisicamente não estava pronto ainda, então o certo ali naquele momento era o quê? Tirar um jogador de frente, ou o Herrera ou o Louco Abreu, no caso o Louco Abreu, porque, né, vinham de um período de inatividade, começou depois da pré-temporada, e fechar o time. Mas como era a estreia do Louco Abreu, um jogo de grande apelo, nós jogamos o primeiro tempo inteiro, né, com um time um pouco aberto, tomamos 3-0, no segundo tempo 6-0, e acabou que foi um momento assim, muito conturbado, né, e logo depois nós tivemos a chegada do Joel, fomos para um jogo em São Januário, que nós ganhamos de 2-1 no sufoco, inclusive foi o Jair que foi o treinador, né, naquele jogo. Não é um jogo que você faz um gol de cobertura? Não, esse aí foi contra o Boa Vista. Esse jogo, se eu não me engano, foi em São Januário. Isso. Foi contra o Tigre, se eu não me engano. Nós ganhamos de 2-1. Tigres ou Duque de Caxias, agora não estou me recordando. Mas foi um jogo feio. Tinha 500 pessoas em São Januário, todo mundo vaiando, xingando o Alessandro, xingando o Guerreiro, o Lúcio Flávio, pedindo a saída deles, do Fael. Mas o grupo ali foi muito forte, muito unido. E tanto que nós demos a volta que no próprio primeiro turno nós ganhamos a final contra o Vasco, num jogo de 2-0. Então, são nesses momentos que a gente vê realmente os grandes jogadores, né? E aquele grupo ali tinham vários jogadores com esse perfil. É verdade. Você começou a carreira no Vasco. Por que não teve muita chance lá, hein? Porque era um momento que o Vasco ainda estava em alta, né? Mas começava a ter uma leve queda, né? Na parte financeira. Tinha acontecido aquele jogo do ano 2000 lá, que foi em 2001, que o Eurico bota o SBT na camisa do Vasco. E dali degringolou, a coisa ficou feia para o Vasco nos anos seguintes.
Por que você não teve tanta chance no Vasco se sempre teve qualidade? Na verdade, assim, futebol é complicado você falar, né? E a gente sabe que existe muito jogo de interesse, muita politicagem. Eu peguei um momento onde o Vasco, praticamente, eu subindo profissional, o Vasco ganhava tudo, né? Eu cheguei a pegar os laterais do Vasco com Gilberto e Felipe, Pô. dois jogadores que, assim, incontestáveis, seleção brasileira, dois grandes nomes da posição. Mas na época existia muita política no Vasco, jogador de empresário, jogador daquilo, jogador de diretor. E nós fomos campeões carioca em 2001, sub-20, ganhamos a final do Botafogo. E naquele mesmo ano, alguns jogadores subiram para o profissional e subiram o meu reserva na época e eu não subi. Então, o treinador foi até questionar isso, falou, pô, mas como é que você sobe o reserva, não sobe o Marcelo e tal? Ia ter, na época, o Caixão, né, o Campeonato Carioca ia ser jogado com um time alternativo. Aí eles falaram, não, sobe lá o Marcelo então. Mas, sim, sobe. Mas, na verdade, era carta marcada para o outro jogador subir. E aquilo me desanimou bastante. Aí o Vasco fez uma parceria com o Bragantino para jogar a Série B em 2002, se não me engano, no início de 2002. E eu fui nesse empréstimo, eu e mais 15, 16 jogadores do Vasco, muitos jogadores da base. E na terceira rodada nós perdemos um jogo de 3-1, se não me engano, para o CRB. Eu que fiz o gol contra o CRB pelo Bragantino. No dia seguinte, teve uma reunião, falou que alguns jogadores iam ter que voltar para o Vasco tinha pedido e tal, e meu nome estava nessa lista. Eu, o William, que era um volante que também já tinha jogado no Bangu, no profissional do Vasco. E aquilo me desanimou bastante. Eu falei, aqui no Vasco não vai acontecer, porque não é só a qualidade. Eu nunca fui um jogador nota 10, não era unanimidade, mas eu tinha minhas qualidades. E eu sabia que eu tinha que buscar outro espaço para poder jogar, porque ali ia ser muito difícil. Né? Existia muitos interesses. Né? Então, foi quando eu resolvi vir para o interior de São Paulo. Vim para o interior de São Paulo, eu tinha mais 2 anos de contrato com o Vasco, rescindi o contrato. Até na época eu tive uma conversa com o Zé Estinoco, ele fez algumas ponderações que não eram verdade, né? Até porque, o treinador fulano não gostou de você lá. Mas calma aí, quando eu estava lá, esse não era o treinador, era fulano. Então, assim, coisas que a gente sabe que é meio que carta marcada. Então, eu vim para o interior de São Paulo e tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. E quis o destino que, em 2008, no rebaixamento do Vasco, me tivesse presente no jogo, vestindo a camisa do Vitória. E muitas pessoas já me conheciam, né, por ter tanto tempo de Vasco. E até nesse momento eles comentaram, você vê como que é o destino, né? Você passou sua vida toda no Vasco aqui e você hoje está participando do rebaixamento do Vasco. E eu fiz uma partida assim excelente, ganhamos do Vasco 2-0 em São Januário. Então você vê como que acontecem as coisas no futebol, né? E acho que, pelo visto, ficou uma mágoa, né? Porque você fez a base no Vasco e tinha a chance de crescer ali, um lugar que você devia gostar muito, né? Sem dúvida. A gente, até grupo de WhatsApp, até postei uma foto esses dias aí postei ontem uma foto que um amigo botou no nosso grupo lá, né? Do Atleta de 81. Uma foto de 1996, 1994. Né? Então, por vários jogadores vingaram. A gente passou uma vida, né? Foram 11 anos de Vasco. E se tem uma coisa que eu gostaria de ter feito era ter jogado no Vasco, né? Profissionalmente, porque é uma única coisa que eu acho que é a única lacuna que ficou na minha carreira. Né? Por ter feito a carreira toda no Vasco e não ter tido a oportunidade de jogar naquele momento na equipe de cima. Mas acho que eu fui feliz na minha carreira mesmo não jogando no Vasco. E o tempo mostrou que eu fiz a escolha certa. Né? Talvez se eu tivesse ficado lá, ia ficar encostado, não ia ter oportunidade. Então, eu ter saído de lá e ter vindo para São Paulo me abriu novas portas. E o caminho foi mais longo, mas que valeu a pena. Você falou do ano de 2008, que o Vasco é rebaixado, e eu cobri o Botafogo, eu era setorista do Botafogo já em 2008. E eu me lembro de um jogo, Vitória e Botafogo, acho que você vai lembrar, de repente foi esse jogo que te colocou no Botafogo. Você faz uma partida excepcional e o Vitória dá uma goleada no Botafogo. Tá lembrado desse jogo? Sim, então, inclusive, essa semana mesmo o pessoal do Vitória postou, né, um dos gols e me marcaram lá no Instagram. Nós ganhamos o Botafogo de 5-2. Isso. No Barradão. Foram 3 gols do Ramon e 2 gols meu.
Foi um jogo assim muito marcante. Eu sempre tive muita sorte assim de quando jogando contra os times carioca de fazer boas apresentações, né? Foi assim contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo, mas realmente esse jogo foi muito marcante, né? Nós fizemos uma partida assim excepcional e jogar contra o Vitória lá dentro do Barradão era muito difícil. E essa partida foi uma partida assim que marcou muito a minha passagem no Vitória. Eu tenho certeza que esse jogo os caras do Botafogo lembraram para depois te contratar. E antes do Botafogo, você tem uma ida para o Inter também, onde você também, acho que você também é campeão no Inter ou não? No Inter não teve título. Não, então, eu fui campeão estadual pelo Inter, né? Fui campeão gaúcho. Nós ganhamos o título da Copa Suruga, né, lá no Japão, que é o campeão da Copa, né, do Japão lá, e o campeão da Sul-Americana. Uhum. Nós ganhamos do Verde Tóquio na final. E fui vice-campeão brasileiro, né? Vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil. Perdemos o título brasileiro pro Flamengo, né? O Flamengo foi campeão. Aquele jogo lá contra o Grêmio, né? O Grêmio colocou o time reserva. E perdemos a final da Copa do Brasil para o Corinthians, né? O Corinthians do Ronaldo, também tinha um time muito bom, né? Mano Menezes. E foi uma passagem também muito boa, muito boa. E por decisão minha, eu escolhi sair do Inter e ir para o Botafogo. Essa foi a decisão minha. Eu tinha mais 2 anos de contrato e eu queria ter mais, jogar mais. E na época no Inter, o titular era o Kleber. E eu recebi uma proposta na época do Goiás, uma do Botafogo e resolvi ir para o Botafogo. Também tua família toda do Rio. Você é de Niterói, né, Marcelo? Sim, sim. Sou nascido e criado em São Gonçalo, hoje moro em Niterói, né? Então, aí, pô, a chance de jogar no Rio, ficar perto de casa, não pensou 2 vezes, né? Pesou bastante, sem dúvida pesou bastante, né? Tava perto de casa e tá jogando no time dos meus pais, né? Pois é. Eu acho que hoje eu posso te perguntar isso, já que você já parou de jogar, você agora é treinador, é profissional, mas é treinador e vai ser treinador, hoje é auxiliar. O time do teu coração é Vasco ou não? Não, não é. Entendi. Posso falar, pode dizer qual é o time do teu coração ou tem problema com isso? Eu prefiro não dizer. Muita gente já sabe qual é o meu time, mas confesso que, assim, com o passar da carreira, você acaba não tendo isso, né? Você é profissional, você faz o melhor para o seu time. Claro. E você acaba esquecendo um pouquinho essa questão de time, né? Você foca muito mais no lado profissional, né? Uhum. Voltando a falar desse lance de ser treinador, Marcelo, qual é o cara que você mais se espelha assim? Qual é o treinador que te trouxe mais coisas positivas e de repente você olha, pô, quero ser que nem esse cara? Eu tive vários grandes treinadores na minha carreira e com cada um eu procurei aprender um pouquinho, né? Até hoje estou aprendendo, mesmo do lado de cá. Eu tive agora um treinador aqui no São Bento, o Léo Condé, um cara assim sensacional, né, da nova geração. Tenho certeza que em breve vai estar em time grande aí, porque um cara muito competente e honesto, leal, sabe? Um cara muito correto. E aí é difícil a gente ver isso no futebol. Por mais que às vezes o cara tenha um certo nome, mas treinador correto, 100% correto é difícil. Mas de todos esses, acho que o Tite foi o cara que mais marcou minha carreira, né? Eu, apesar de ser reserva no Inter, eu joguei 40 jogos com ele. Né? Para um lateral, jogar 40 jogos, sendo reserva é uma coisa muito difícil. Né? E na época o titular era o Kleber, né? Jogador de seleção brasileira. Mas é um cara que conseguia, como eu falei, de gestão de grupo, ele conseguia deixar tanto quem jogava como quem estava de fora motivado. É um cara que tinha esse poder e tem esse poder na seleção. Né? Por mais que seja criticado, como todos são, né? Não tem como não ser no futebol, mas era um cara que premiava a quem trabalhava, o cara que treinava, que no dia a dia fosse dedicado, ele premiava. E até como exemplo, quando sempre falo dele, eu dou o exemplo do Corinthians campeão do mundo. Acho que pouca gente observou isso, mas foram 2 jogos e 6 substituições. Das 6 substituições, foram 6 jogadores diferentes que entraram em campo. Acho que pouca gente percebeu isso. E só um treinador que tem total comando do grupo faz isso. Principalmente numa disputa de Mundial de Clubes. Se você for ver, vários treinadores, ele tem 13, 14, 15 jogadores que acaba rodando muito aqueles jogadores reserva. Tem aquele jogador reserva que todo jogo entra, que é sempre utilizado. Então, você no Mundial de Clubes,
fazer 6 substituições com 6 jogadores diferentes, mostra que ali, naquele momento, ele confiava em todo mundo. Para ele confiar em todo mundo, ele trabalhava todo mundo da mesma forma. Então, acho que isso é um ponto super positivo e é um cara que eu aprendi bastante. A prova foi você ter jogado 40 jogos sendo reserva, né? E só isso já mostra que ele roda bastante o elenco e faz o futebol girar, né? Sim, até porque eu vivia um momento muito bom também no Inter, só que o titular da posição era a seleção brasileira. Então ele me utilizava na lateral, eu joguei de volante com ele, joguei segunda, ele fazia 2 linhas de 4, eu joguei na linha da frente. Então ele era um cara que premiava o jogador que estivesse bem e procurava utilizar da melhor forma possível. Então, independente se eu não era meio campo, mas eu estava bem, ele ia arrumar uma vaguinha no time para poder me colocar, rodava o time, de repente segurava um jogador, não por cansaço, mas para poder dar oportunidade a outro que vinha treinando muito bem. E não à toa nós fizemos um ano muito bom, né, que foi o ano do centenário do Inter. Mas ali, como você disse, naquela última rodada do Brasileiro, não tinha o que fazer, né? O Grêmio time reserva, no Maracanã, lotado contra o Flamengo, do Adriano Imperador jogando pra caramba, do Pet arrebentando. Ali não tinha muito o que fazer. Vocês já imaginavam que não fosse dar certo, né, o título? Ali não tinha como, até porque a semana a gente já disse isso, né? Os jogadores do Grêmio titulares não estavam querendo ir pro jogo. E a gente pegava o Santo André na última rodada, ganhamos de 4-0, mas não dependia só das nossas forças, né? E a gente sabia que, imagina, o Grêmio ganhando do Flamengo no Maracanã e dando título pro Inter. No Porto Alegre ia ser uma praça de guerra. Inclusive, nesse mesmo jogo, os jogadores na volta ainda foram cobrados no aeroporto porque dificultaram o Flamengo. Foi 2-1 pro Flamengo, né? Então, alguns jogadores foram cobrados na volta ainda por ter dificultado o jogo. Pois é. Foi a maior rivalidade que você viveu, Inter e Grêmio? É um negócio mesmo de outro planeta? A maior rivalidade. Sem dúvida. Sem dúvida, porque é que lá no Sul as pessoas comentam muito, né? No Rio ainda tem 4, né? pagode, tem 4 times, tem um pagodeiro, tem o samba. No Rio Grande do Sul são 2 times e a rivalidade é muito grande. Dia de Grenal, você tem Grenal em tudo quanto é lugar. As pessoas saem na rua vestido mesmo de Inter, de Grêmio. É uma rivalidade muito grande. Eu não sei os outros estados que têm apenas 2 times, né? Mas entre Rio e São Paulo, pode dizer que Grêmio e Inter é a maior rivalidade que tem. Bate qualquer rivalidade, tanto de Rio como São Paulo. Marcelo Cordeiro, cara, muito bom papo contigo, bom resenhar contigo, já tinha tempo que a gente não trocava essa ideia. Eu espero que você tenha muito sucesso aí na carreira, agora fora das 4 linhas. Quero te ver logo comandando um clube aqui do Rio de Janeiro, de repente, para a gente se esbarrar de novo e a resenha continuar. Mas boa sorte, tudo de bom para você e que dê tudo certo aí daí para frente, Marcelo. Valeu, André. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Realmente foi uma resenha bem legal. Muito sucesso para você no seu canal aí, que as pessoas possam estar seguindo aí. Um cara que já está há muito tempo na batalha aí, um cara correto, né? Então, a gente torce muito pelo seu sucesso também. Deixar um abraço aí para os torcedores do Botafogo, que até hoje, quando me encontram, perguntam por que eu saí do Botafogo, me elogiam pela minha passagem pelo Botafogo. Então, peraí, responde então, por que você saiu do Botafogo? Então, na verdade, assim, eu tinha um contrato com o Inter ainda de 1 ano e já tinha um acordo, né, de eu permanecer no Botafogo. Só que o Inter estava no Mundial, ia jogar o Mundial lá contra o Mazembe lá e não dava para resolver antes, porque eu teria que rescindir no Inter para poder assinar 2 anos com o Botafogo. E eu entrei de férias, uns 10, 15 dias depois, eu recebi o e-mail, um empresário também, do Anderson Barros, que não sei se ainda continua, o Botafogo tinha um grupo gestor, né, que comprava jogadores até uma certa idade para poder vender, para poder, né, conseguir dinheiro para o clube. E na época eles estavam comprando o Márcio Azevedo. Então, né, nesse meio tempo que eu entrei de férias, esse grupo gestor comprou o Márcio Azevedo. Então, o Márcio Azevedo teria que jogar no ano seguinte para poder visibilidade e dar retorno para o clube. Então, seria ruim para o clube, né, ter eu e o Márcio Azevedo brigando por posição. Então, a ideia era que o Márcio Azevedo jogasse para que o clube tivesse um retorno. Então, foi o que acabou acontecendo e eu não acertei minha renovação, voltei para o Inter. E, inclusive, o Márcio Azevedo começou jogando, mas não foi bem, aí trouxe o Cortez, né? Acabou que o Cortez se destacou e só depois o Márcio Azevedo começou a jogar. Mas esse foi o motivo. Mas já tinha estava tudo certo para a minha renovação por mais 2 anos.
mas acabou que nesse meio tempo aí do Inter voltar no Mundial, houve esse fato aí que alterou tudo. Tá explicado, então. Para a gente fechar a resenha agora com a pergunta que faltou, né? Você deu a deixa, a gente pergunta. Marcelo, obrigado e tudo de bom, tá, cara? Valeu, André. Um abraço aí e as pessoas possam seguir aí, que seu canal seja um sucesso. Valeu? Valeu. Se inscrevam, ó. O recado do cara aqui, ó. Se inscreve aqui na parte de baixo, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo e vamos que vamos. Tamo junto. Marcelo Cordeiro no canal André Marques. Valeu. Valeu, André. Um abraço.